Vamos juntos espalhar o despertar da consciência. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Assim, o YouTube vai considerar esse conteúdo relevante e espalhar esse vídeo para mais e mais pessoas. Jesus proclamou: "Eu sou a videira, vós sois os ramos." Com essas palavras, Jesus nos convida a refletir sobre a nossa conexão com Ele e sobre a importância de permanecer unidos a Ele para viver uma vida frutífera e abundante. A videira é uma planta conhecida por sua capacidade de produzir frutos em abundância, mas essa produção depende diretamente da saúde e da conexão entre os ramos e o tronco. Na parábola, Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, e Deus Pai é o agricultor que cuida de toda a plantação. Essa metáfora nos ensina que, assim como os ramos dependem do tronco para obterem nutrientes e crescerem, nós dependemos de Jesus para termos vida e produzirmos frutos espirituais. Os ramos de uma videira não são autossuficientes. Eles precisam estar unidos ao tronco para receber a seiva, a fonte de sua vida. Sem essa ligação, os ramos murcham e morrem. Da mesma forma, nós, como discípulos de Jesus Cristo, precisamos estar continuamente ligados a Ele para recebermos a seiva espiritual necessária para vivermos de acordo com Sua vontade e produzirmos os frutos do Espírito. Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda." Esta passagem enfatiza a importância de permanecer em Cristo. O Pai, como o agricultor, cuida da videira, removendo os ramos que não produzem frutos e podando aqueles que produzem, para que possam dar ainda mais frutos. Deus, o Pai, é o agricultor que cuida da videira com amor e diligência. Deus sabe exatamente o que cada ramo precisa para crescer e frutificar. A poda é um processo necessário e, às vezes, doloroso, mas é essencial para a saúde e produtividade da videira. Em nossas vidas, Deus nos poda, removendo atitudes, comportamentos e hábitos que nos impedem de crescer espiritualmente e de produzir frutos. A poda divina pode vir em forma de provações, dificuldades e desafios, mas devemos lembrar que tudo isso faz parte do cuidado amoroso de Deus para nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. A chave para uma vida frutífera é permanecer em Jesus. Em João, ele nos exorta: "Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês." Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permanecer em Cristo significa manter uma conexão contínua e íntima com Ele. Isso envolve buscar sua presença diariamente através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros cristãos. É um relacionamento vivo e dinâmico, no qual dependemos de sua graça, força e orientação em todas as áreas de nossas vidas. Os frutos que produzimos quando estamos ligados a Cristo são os frutos do Espírito, descritos em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes frutos são evidências da presença e da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Eles não são produzidos por nossos próprios esforços, mas pela ação transformadora do Espírito Santo em nós. Quando permanecemos em Cristo e permitimos que sua vida flua através de nós, somos capacitados a amar como Ele ama, a ter alegria em meio às circunstâncias difíceis, a experimentar a paz que excede todo entendimento, a ser pacientes e bondosos com os outros, a ser fiéis e a ter domínio próprio. Esses frutos não apenas abençoam nossas vidas, mas também impactam as pessoas ao nosso redor, testemunhas do poder e do amor de Deus. A distração com as preocupações deste mundo é um fator que pode nos desviar de nossa conexão com Jesus Cristo. As pressões da vida, o trabalho,
os relacionamentos e as preocupações financeiras podem ocupar tanto nossa mente que negligenciamos nossa vida espiritual. É essencial reservar tempo diariamente para estar na presença de Deus, meditar em Sua palavra e orar. A falta de disciplina espiritual também pode nos impedir de dar frutos. A vida cristã requer dedicação e esforço intencional. Precisamos cultivar hábitos espirituais saudáveis, como a leitura regular da Bíblia, a oração constante e a participação ativa na comunidade de fé. Esses hábitos nos ajudam a permanecer firmes em Cristo e a crescer espiritualmente. A videira é uma imagem da comunidade dos discípulos de Cristo. Somos chamados a viver em comunhão uns com os outros, apoiando-nos mutuamente e encorajando-nos na fé. A comunidade de fé é um ambiente onde podemos crescer juntos, compartilhar nossas experiências e receber suporte espiritual. Hebreus nos lembra: e consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. A comunhão com outros cristãos nos fortalece e nos ajuda a permanecer firmes em nossa caminhada com Cristo. Jesus nos promete que, se permanecermos nele, produziremos muitos frutos. Em João, ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A produção de frutos é uma evidência de que somos verdadeiros discípulos de Jesus que glorifica o Pai. Os frutos que produzimos têm um impacto duradouro, tanto em nossas vidas quanto nas vidas daqueles ao nosso redor. Eles são um testemunho do amor e do poder transformador de Deus. Quando nossas vidas refletem os frutos do Espírito, as pessoas são atraídas a Jesus Cristo e a glória de Deus é manifesta. Ao se comparar a uma videira, Jesus enfatiza que Ele é a videira verdadeira, a fonte de vida e sustento para todos os que nele creem. Não podemos encontrar vida e plenitude em nenhum outro lugar. Somente em Cristo encontramos a verdadeira vida, propósito e significado. Permanecer na videira verdadeira significa viver uma vida de intimidade com Jesus, confiando nele para todas as nossas necessidades e permitindo que sua vida flua através de nós. Quando permanecemos em Cristo, somos capacitados a viver de acordo com sua vontade e a produzir frutos que glorificam a Deus. A parábola da videira e dos ramos nos ensina lições profundas sobre nosso relacionamento com Jesus e a importância de permanecer nele. Assim como os ramos dependem do tronco para obterem vida e produzirem frutos, nós dependemos de Cristo para viver e frutificar espiritualmente. Deus, o Pai, como o agricultor, cuida de nós com amor e diligência, podando-nos e nos moldando para que possamos produzir ainda mais frutos. Quando Jesus disse: "Eu sou a videira, vós sois os ramos", Jesus enfatiza que, assim como os ramos não podem dar frutos sem estarem conectados à videira, nós não podemos produzir frutos espirituais sem permanecermos nele. Esta conexão vital com Jesus é o que nos dá a capacidade de amar, de perdoar, de ter paciência e de exercer outras virtudes que são frutos do Espírito Santo. Jesus nos mostra que a videira não é apenas uma metáfora individual, mas também uma corporativa. Cada ramo representa um membro do corpo de Cristo, e todos nós estamos interligados através da nossa ligação com Ele. Esta interdependência significa que nossas vidas espirituais afetam uns aos outros. Os frutos que produzimos ao permanecermos em Jesus são as boas obras e as virtudes cristãs. Jesus disse que é pelo fruto que conheceremos a árvore. Quando permanecemos em Cristo, nossa vida reflete o caráter de Deus e testemunha seu amor ao mundo. Jesus nos chama a uma vida de constante dependência dele, onde buscamos sua presença e vivemos de acordo com seus ensinamentos. Jesus se descreve como a verdadeira videira, enfatizando que ele é a única fonte de vida espiritual genuína. Existem muitas videiras falsas no mundo, coisas ou pessoas que prometem satisfação e vida, mas que, em última análise, não podem sustentar. Só Jesus é a videira verdadeira e é essencial estarmos unidos a Ele.
O privilégio de estar ligado a Jesus é que temos acesso à vida abundante que Ele oferece. Jesus reiterou a importância de permanecer nele ao dizer: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Este é um chamado à comunhão contínua e à dependência constante de Jesus. É uma vida de fé ativa, onde reconhecemos que sem Ele, nada podemos fazer. A missão de frutificar é dada a todos os cristãos. Jesus deseja que produzamos frutos que glorifiquem a Deus e testemunhem seu amor ao mundo. Esta frutificação é um sinal de que somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. É através dos frutos que nossa fé é demonstrada de forma prática. Frutificar não é uma opção, mas um mandato. É um chamado a viver de forma que nossas vidas reflitam a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus. E esta missão só é possível quando permanecemos em Jesus, a verdadeira videira. Para aplicar esta parábola à nossa vida, precisamos primeiro avaliar nossa conexão com Jesus. Estamos seguindo aos seus mandamentos e permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós para produzir frutos? Estamos ajudando a fortalecer a fé dos outros? Estamos promovendo a unidade e o amor dentro da comunidade? Ao permanecermos em Jesus, encontramos a força e a graça necessárias para viver uma vida de amor e serviço. Esta união com Jesus Cristo não é apenas para nosso benefício individual, mas também para o bem da comunidade dos cristãos e para o testemunho ao mundo. Que possamos sempre buscar permanecer na verdadeira videira e, assim, manifestar os frutos do Espírito em nossas vidas, glorificando a Deus em tudo o que fazemos. Canal Poderoso Despertar. Obrigado por assistir nosso vídeo. Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe.